Efésios capítulo 4, versículo, vamos ler do 11, do 11 até o 14. E Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uma palavra apostólica de Paulo para a igreja da cidade de Éfeso, e é muito rica, tem um alto conteúdo de revelação aqui nesses versículos, mas nessa noite o tom que o Espírito Santo está me dando aqui para trabalhar com vocês é o versículo 13. Eu quero dar uma ênfase aqui nesse versículo 13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé. E não só isso, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, esse versículo está falando o seguinte: até que todos nós que estamos aqui cheguemos a duas coisas: a unidade da fé e a estatura de Cristo. Essas duas coisas, é isso que o versículo está falando. Entendeu? Quantos entenderam? É muito simples. É que aqui ele está falando o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso é uma coisa só: a estatura de Cristo. Então esse versículo está falando duas coisas: chegar na unidade da fé, que nós não vamos falar sobre isso hoje, e a outra coisa é até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Amém? Você quer dizer para a pessoa que está do seu lado: você vai chegar na estatura de Cristo. Irmãos, vocês estão entendendo que a estatura de Cristo não é ser parecido fisicamente com Cristo. Nós não sabemos as características detalhadas do físico de Jesus. Está falando aqui de estatura espiritual. Amém? Esse texto está falando o seguinte: até que todos nós cheguemos à estatura espiritual de Cristo. Aí eu te pergunto: quando que nós vamos chegar na estatura espiritual de Cristo? Aqui na terra ou no céu? Aqui na terra. Sabe por quê? Porque no céu não tem homens com artimanhas que induzem ao erro e não tem vento de doutrina. No versículo 14, ele fala aqui, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Para quê? Para que a gente não seja mais enganado com vento de doutrina. No céu não vai ter vento de doutrina. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Para quê? Para que a gente não seja menino agitado de um lado para o outro, inconstante. No céu não vai ter isso. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Para quê? Para que a gente não seja enganado pelos homens astutos, com artimanhas. No céu não vai ter homem astuto com artimanha para te enganar.
Então essa estatura de Cristo, irmãos, nós vamos alcançar aqui na terra. Amém? Cadê a fé? Oh Jesus! É aqui na terra, irmãos. Agora, estatura de Cristo não quer dizer ser perfeito. Estatura de Cristo significa a maturidade de Cristo. Isso significa estatura de Cristo. Está falando aqui de uma maturidade espiritual. E isso nós vamos chegar aqui na terra. E hoje eu quero te dar ferramentas práticas para você desenvolver isso na tua vida. Amém, irmãos? Isso nada mais é do que andar como Jesus andou. 1 João 2,6 fala que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Andar como ele andou. Como é Jesus? É um homem maduro espiritualmente. E é disso que está falando o versículo. Agora, irmãos, para a gente desenvolver essa caminhada até chegar à estatura de Cristo, nós precisamos passar necessariamente por 3 fases. É impossível chegar à estatura de Cristo se não passar por essas 3 fases. Aonde está escrito essas 3 fases, Márcio? Em 1 João capítulo 2. Vamos abrir, por favor. Primeira João capítulo 2, não é o Evangelho de João não, viu? É 1 João, depois de 1 Pedro, 2 Pedro. Primeira João capítulo 2, versículo 12 até o 14. Aqui ele vai falar dessas 3 fases que nós temos que passar para alcançar a estatura de Cristo. Logo no versículo 12 ele já fala da primeira fase: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Irmãos, aqui estão as 3 fases: filhinhos, jovens e pais. Isso daqui não está falando de idade cronológica. Alguém pode ter 50 anos de idade e é um filhinho espiritual. Isso daqui fala de 3 níveis espirituais: filhinhos, jovens e pais. Alguém pode ter 25 anos de idade e ser um pai, espiritualmente falando. Porque isso aqui não é idade cronológica. Isso aqui são 3 níveis de maturidade espiritual. E nós necessariamente precisamos passar por isso aqui. Senão a gente não vai alcançar a estatura de Cristo. Muitos de nós, discípulos, vivemos sem metas. Qual é o problema de viver sem meta? Sem objetivo? Claro, definido, estabelecido, que é possível você mensurar. Qual é o problema de viver assim? O problema é que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então nós precisamos definir aqui,
para onde nós queremos ir. E isso precisa ficar bem claro. E aqui, nesse texto, o Senhor está estabelecendo um objetivo para nós. Ele está estabelecendo uma meta para nós: alcançarmos a estatura de Cristo. Quando a gente desenvolve essas maturidades espirituais, irmãos, e você chega a ser um pai espiritualmente falando, muitos dos seus conflitos de hoje acabam, porque você passou daquela fase de filhinho que tem muitos conflitos. Já estou te dando um segredinho aqui, ó. O seu segredo, irmão, que você tanto precisa para resolver esses conflitos, é amadurecer. Mas a sua situação atual é só parte do seu caminho, não é teu destino. Hoje nós vamos estabelecer, nós não vamos sair daqui hoje sem definir esses objetivos e essas metas bem claros. Crescer nesses níveis de maturidade, irmãos, é indispensável para viver nos dias de hoje. Não dá para viver nos últimos dias com tanta pressão que nós temos do diabo, do pecado, da carne, do mundo, dos prazeres, das coisas lícitas. Não dá para viver nesse mundo, nos últimos dias, na condição de filhinho na fé. Não dá. Não tem como, você não vai sobreviver. Se você não tem o objetivo de amadurecer na fé, de você desenvolver a sua maturidade espiritual, você corre sério perigo de vida. Filhinho não sobrevive nesses dias, irmãos. Não vai aguentar o tranco. Nós vamos ter que amadurecer. Mas esse crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Você tem que planejar. Você tem que definir. Você tem que estabelecer. Não pense você que um dia vai vir um homem de Deus aqui nos visitar, de outro país, e vai falar assim: chegou o teu dia. A partir de hoje você é um homem espiritual e você vai amadurecer. Não é assim, irmãos. Não fica esperando que o Dani vai vir aqui e vai falar assim: assim diz o Senhor. Você agora é um novo tempo na tua vida. Crescimento, irmãos, tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Não vai acontecer por acaso. Você que tem que desenvolver junto com o Senhor. Dita essas coisas, vamos definir os nossos objetivos e as nossas metas aqui. E vamos ver quais são as características desses 3 níveis de maturidade. Quais são mesmo? Um filhinho é alguém que é nascido de novo. Ele nasceu de novo, ele passou pelo novo nascimento. Como é que passa pelo novo nascimento, irmãos? É aceitando Jesus como único e suficiente Salvador? Como é que é? Se arrependendo, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo. É assim que faz, está escrito isso em Atos 2:38. Então aquele que passou pelo novo nascimento, se arrependendo, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo, nasceu de novo. Mas Márcio, ele tem 50 anos, é um filhinho no corpo de 50.
Imagina os piripaque que dá na cabeça, né? Mas é um filho de Deus, é nascido de Deus. Mas esse filhinho, você percebeu o que ele fala para o filhinho aqui? Ele fala assim: filhinho, os seus pecados são perdoados. Então você percebe que o filhinho ainda está brigando muito com o pecado. Peca, não peca, pode pecar, e levanta e cai de novo, e levanta e tropeça, e cai e peca de novo, e é aquele conflito, aquela inconstância, ele oscila muito. É um filhinho. Está brigando com o pecado ainda. É um filhinho. Precisa amadurecer. Ele não deixa de ser filho de Deus por causa disso. O que ele precisa é amadurecer. O filhinho, ele ainda não tem suas convicções blindadas. Então ele é facilmente atacado por sofisma. Eu não sirvo para ser discípulo. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Ser discípulo não é para mim. Eu não nasci para isso. O nome disso, irmãos, é sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma é uma mentira com forma de verdade. É tipo assim, o diabo pega uma mentira, ele coloca uma embalagem aqui escrito verdade e dá para você. Aí você vê na embalagem assim, verdade. Aí a hora que você desembrulha o negócio, era mentira. Só que aí já está dentro de você, você já colheu isso no seu coração e está te fazendo mal. O filhinho é o que mais cai nesse tipo de coisa. Ele não tem suas convicções ainda blindadas, fundamentadas, enraizadas, fortes. Ele é muito vulnerável aos ataques do diabo. Ele é facilmente enganado pelas sofismas do diabo. E o diabo, sabe o que ele faz? Vou te contar uma de graça. O diabo, ele fala com o timbre da tua voz na tua cabeça, para você não perceber que é ele que está falando. Por isso que Paulo fala assim: não ignore os seus ardis, as suas maquinações, a sua astúcia. Porque o diabo, ele fala com o timbre da sua voz dentro da sua cabeça. Você não vai conseguir. Então você acha que é você que está chegando a essa conclusão com a sua cabeça. Aí você acolhe. Aí desce para os seus sentimentos. Aí você fica com um complexo de inferioridade. Aí vai desembocar lá na tua vontade. Não quero mais também. Entrou aqui, por aqui. O diabo falando uma coisa na tua cabeça com o timbre da tua voz. O filhinho cai muito nisso. Qual é a solução para o filhinho? Precisa amadurecer, precisa crescer. A solução para a meninice é a maturidade. E a meninice tem no pacote esses conflitos, cai, é muito vulnerável, é muito inconstante, oscila muito. E o tempo não traz maturidade. Eu vou desvendar esse mistério aqui também. O filhinho, ele não consegue guardar a palavra. Você fala uma coisa para ele, ele escuta, você pergunta: você entendeu? Eu falei: eu entendi. Aí amanhã ele já nem lembra mais, ele já está fazendo tudo errado de novo. É um filhinho. Ele não guarda, ele não consegue guardar aquilo que você falou, que você ensinou para ele. Isso é característica de filhinho. Essa semana mesmo, eu dei uma instrução para um discípulo: você tem que fazer assim, está escrito na palavra, estou te falando, faz assim que vai dar certo. 2 dias depois eu falo: puxa vida, é um filhinho, não guarda, não adianta, precisa amadurecer. O filhinho, ele não consegue guardar a palavra. Você já percebeu? Você fala com o seu filhinho de 3 anos aqui, fala: filho, não atravessa a rua, tá bom? Tá bom, pai. Você entendeu? Entendi. O que eu falei? Vamos ver. Você falou para eu não atravessar a rua de jeito nenhum. Então tá bom. Aí aparece uma bola pingando do outro lado da rua. Ele sai correndo, nem lembra mais o que você falou para ele. É um filhinho. A primeira bola colorida pingando, ele sai correndo. É um filhinho.
O diabo que botou a bola pingando lá. A solução para o filhinho é amadurecer. Como? Guardando a palavra. Aí eu te pergunto, as coisas que teu discipulador te ensina, você guarda? Só que se você não planejar guardar, se você não planejar obedecer, não vai acontecer por acaso, entende? Não é por acidente, tem que ser intencional. As coisas que o Dani nos ensina, eu anoto, eu olho, eu confiro. Todos os dias eu mensuro se está andando de acordo. O filhinho é mimado, ninguém pode falar não para ele. Senão ele faz um bico desse tamanho. Não vou na reunião. Aí fica uns 4 dias sem falar com você. Aí aparece uma bola pingando lá, ele tropeça, vai atropelado. Ô, discipulador! É filhinho. Filhinho normalmente ele tem necessidade de sentir a presença de Deus, mas eu não sinto a presença de Deus. Ele não aprendeu ainda com Oséias 6:3. Presença de Deus você não sente, presença de Deus você conhece. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o filhinho. Segundo nível de maturidade, qual é? Jovens. Não é idade cronológica. É o segundo nível de maturidade espiritual. Jovens. O que ele fala aí para o jovem? Ele fala assim: jovem, a palavra de Deus está dentro de você. Ou seja, ele conseguiu guardar, ele conseguiu assimilar, ele conseguiu reter e deixar aqui dentro. Lembra do Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É assim que faz para viver em santidade, guardando a palavra. Então o jovem, o que ele fala para o jovem? Ele fala assim: jovem, você saiu da condição de filhinho para jovem, por quê? Porque você consegue guardar a palavra dentro de você, e por causa disso você se tornou forte, e por causa disso você vence o maligno. É isso que ele fala dos jovens. O jovem tem esse perfil. Ele saiu de filhinho para jovem, por quê? Porque ele guarda a palavra. E por causa disso ele se tornou forte. Uma muralha de verdade, não entra sofisma nele. E por causa disso ele vence o maligno. Ele não está lá brigando com o pecado, e briga, peca, não peca. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, ninguém liga para mim. Não, ele é um jovem, ele guardou a palavra. Ele está preenchido pela palavra. Não tem espaço vazio dentro dele. A carência dele foi preenchida pela palavra. A palavra de Deus está dentro de você. Por causa disso você se tornou forte. Uma pessoa carente é fraca, porque não está guardando a palavra. E porque você se tornou forte, você consegue fazer uma coisa que o filhinho não consegue fazer: vencer o maligno, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer as sofismas do diabo. Terceiro nível de maturidade espiritual: paz. Murchou um pouquinho, hein? Paz. O que ele fala para o pai? Pai, você já conhece aquele que é desde o princípio, não precisa dar muita instrução para o pai, ele já sabe o que ele tem que fazer. Você já conhece o que é desde o princípio, aquele que é desde o princípio. Não precisa ficar repetindo o beabá para o pai. Ele é um pai. E pai já fala de alguém que gerou frutos.
fala de alguém que fez discípulos, fala de alguém que está cuidando de vidas. Isso é um pai. A característica do pai, ele é um homem constante, ele não oscila, ele tem estatura espiritual e tem estatura emocional, ele é líder dos seus próprios sentimentos. Responde para você: você é um filhinho, um jovem ou um pai? Deus quer que você seja um pai. O Senhor hoje aqui está estabelecendo um objetivo claro para cada um de nós aqui: alcançar a estatura de Cristo, passando pelas 3 fases: filhinho, jovem e pai. Vou te dar outro segredo: ninguém vai fazer isso por você. Seu discipulador não é tua babá. Seu discipulador é discipulador. Babá é outra coisa. Se você não desenvolver isso junto, dependendo do Senhor, isso não vai acontecer por acaso, irmão. Você sempre vai ficar na condição de filhinho. E os anos vão passando. E passa 1 ano, 5 anos, 10 anos você sentado aí é um filhinho. Porque você não planejou, você não definiu e não chamou a responsabilidade para si, para você amadurecer. Hebreus capítulo 5. Vai falar a mesma coisa. Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porque vocês são tardios em ouvir. É o que ele está falando aqui para os hebreus. Pois com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Assim, vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é filhinho, criança, precisa amadurecer. Mas o alimento sólido é para os pais, é para os adultos, é para os maduros. Como que eles chegaram nessa maturidade? Agora ele vai falar aqui na prática como que faz. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais exercitadas. E agora eles conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, para
Para desenvolver essa maturidade, esses 3 níveis de maturidade, você precisa exercitar as faculdades espirituais. Márcio, quais são as faculdades espirituais que eu exercito na prática para eu desenvolver essa maturidade? Primeiro, palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você medita nas Escrituras, você está exercitando uma faculdade espiritual, e isso vai te levar à maturidade. Aí eu te pergunto, você tem 24 horas no dia, você planeja parar a sua correria para ler a Bíblia? Porque não vai acontecer por acaso. O crescimento tem que ser intencional. Ninguém cresce por acidente. Você tem que planejar. Então faz parte da nossa meta aqui, ó. Anota aí. Ler a Bíblia todos os dias. Mas você fica assistindo Netflix. Aí fica cheio de conflito. Deus, esses conflitos não acabam nunca. Para de assistir Netflix. Vai ler a Bíblia. Netflix aumenta os conflitos. Fica lá no YouTube, 2 horas no YouTube. E você não planeja tirar 30 minutos para ler a Bíblia? É sério mesmo isso? Segunda faculdade espiritual que, se você exercitar um pouco por dia, você vai desenvolver a sua maturidade espiritual. É algo chamado oração. Só que, irmão, se você não planejar orar, isso não vai cair do céu e acontecer por acaso. Você tem que planejar. Anota aí, orar 10 minutos por dia. Orar 15 minutos por dia. Terceira faculdade espiritual, que você, exercitando ela um pouco por dia, o jejum. Uma vez na semana, irmão. Planeja. Se você não planejar, isso não vai acontecer por acidente. Planeja. Eu vou jejuar tal dia da semana, todas as semanas. Eu não estou falando aqui de você radicalizar, ficar 24 horas sem comer. Começa a jejum de refrigerante. Ou jejum de domingo de manhã que você fica na sua casa. Porque jejum, irmão, não é deixar de comer e ir trabalhar. Isso é dieta. Jejum é você parar de fazer alguma coisa que te ocupa tempo e que você gosta, e você vai se consagrar à leitura da palavra e à oração. Você já mata 3 coelhos com uma cajadada só. Netflix. Jejum de Netflix. Enquanto você não assiste Netflix, você vai orar e ler a Bíblia. Olha, eu estou dando uns segredos aqui para vocês. Meu Deus do céu. Daqui um tempo, no meu próximo turno, eu vou perguntar se vocês estão praticando. Quarta faculdade espiritual que você exercita ela e você vai amadurecer: louvor e adoração. Ah, Márcio, mas eu escuto música do mundo. Tá de brincadeira, né? Sabe o que acontece, irmão? A música do mundo, ela alimenta a tua carne. Ela alimenta o leão errado. Aí dentro de você tem o Espírito Santo e tem a tua carne. São 2 leões. Qual você alimentar, vai ganhar. A tua carne se alimenta de sentimentos. O Espírito que está dentro de você se alimenta de convicções.
E a música do mundo, ela alimenta os teus sentimentos, a tua carne. Aí você não consegue andar no espírito, você não consegue viver em santidade, você bate na esposa. Por que será? Quinta faculdade espiritual, que você exercitando ela, você vai desenvolver a sua maturidade espiritual. Comunhão com os irmãos. Por que você acha que a gente insiste em falar para os irmãos, venham nas reuniões, venham nas reuniões? Igreja não é um clube que os associados vão no final de semana. Esse ajuntamento aqui, irmãos, é para a gente fortalecer as nossas convicções. Mas aí você não vem, porque está assistindo o jogo do Santos. Sabe o que nós estamos fazendo aqui agora, irmãos? Nós estamos fortalecendo as nossas convicções uns dos outros. Isso é uma faculdade espiritual que nós estamos exercitando. Isso nos amadurece, isso nos fortalece. Por isso que nós nos ajuntamos. Por isso que tem reunião no meio da semana com os grupos caseiros. Irmão, esses objetivos práticos aqui, dentro desses passos, está colocando objetivos. Então, você tem uma ideia aí, palavra de Deus, ler um objetivo, ou ler a palavra de Deus, uma quantidade lá da palavra, tem que ser. Oração, você falou, 10 minutos, um objetivo, jejum, você falou uma vez a semana, adoração, que dica você daria para colocar essa adoração nesse louvor em prática e na reunião com isso que dica prática eu daria para adoração? Corta a música do mundo. Primeira coisa, para de alimentar o leão errado. Segundo, põe louvor e adoração. Tá no carro? Põe louvor e adoração, canta. Tá no banheiro? Canta louvor. Tá no quarto? Põe louvor. Te dá uma renovada, te tira daquele complexo interior. Você pode praticar o louvor e adoração na oração. Você pode ser criativo nas suas orações. Você está lá 15, 20 minutos orando. Eu planejei, eu vou orar 20 minutos. 20 minutos você ora, 10 minutos você ora, 10 minutos você adora. Como que eu posso expressar o louvor? Levantando as mãos para o alto, ajoelhando, dançando, aplaudindo, com instrumentos, cantando. Tem vários textos nos Salmos que falam como que você pode exercitar o louvor. Seja criativo, mas você precisa planejar. Crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Então, a meta é a estatura de Cristo. Quais são os objetivos que eu vou andar a cada dia para alcançar essa meta? Qual é? Ler a palavra, orar, jejuar, adorar e estar em comunhão com os irmãos. Está bem planejadinho o teu caminho, está bem definido. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí vai te levar para o buraco. Se deixar a vida te levar, vai te levar para a perdição. Não é assim viver improvisadamente a cada dia. Define, irmãos. Define teu caminho. Ó, a maturidade, ela não vem com o tempo. Ela vem com os exercícios espirituais. Que você praticando eles, aí o tempo se torna o teu aliado
para você desenvolver isso. Porque enquanto o tempo passa, você não pratica os exercícios espirituais, as faculdades espirituais, o tempo é teu inimigo. Porque vai passando 5 anos, 10 anos, você é um filhinho ainda. Você perdeu 10 anos da tua vida que nunca mais vai voltar. E perdeu na frente de uma televisão. Porque você não planejou, você não definiu. Você deixa a vida te levar, a vida leva eu. Às vezes não é nem frente da televisão, do celular. Hoje é frente do celular. Irmãos, sabe por que eu falo essas coisas para vocês? Porque eu amo vocês. E eu sei que se você não amadurecer, você corre perigo de morrer e naufragar na tua fé. Aí o teu estado vai ser pior do que o primeiro. É o cão que volta ao próprio vômito. É a porca lavada que volta no lamaçal. Esses últimos dias, irmãos, o diabo não está brincando. Ele está pressionando, ele está apelando, ele está golpeando, ele está babando. A palavra fala que ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cada história que eu tenho escutado por aí nessas minhas viagens, irmãos. Eu falo isso porque eu amo vocês. Mas eu preciso que vocês guardem as coisas que a gente está ensinando. Eu preciso que vocês pratiquem as coisas que a gente está instruindo. Porque senão não vai acontecer. Por favor, meu irmão, para o teu próprio bem. Eu estou aqui te dando uma palavra pastoral. Guarde as coisas que nós temos instruído e ensinado. Amém, meus irmãos?